Olá, tudo bem? Saravá a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho, sobre o sagrado e a natureza na Umbanda. Bora lá? Bom, sagrado e a natureza na Umbanda, muito importante. O sagrado na Umbanda e a natureza. A Umbanda é uma religião que se caracteriza por uma forte ligação com a natureza. Os adeptos da Umbanda cultuam a natureza, que é sagrada e deve ser respeitada e protegida sempre. A natureza é vista como um elemento sagrado na Umbanda por vários motivos. Em primeiro lugar, ela é vista como uma manifestação do divino. É um ponto de força de várias e várias energias em movimento. Os elementos naturais, como a água, o fogo, a terra e o ar, são vistos como manifestações do sagrado. Em segundo lugar, a natureza é vista como um lugar de conexão com os espíritos. Os adeptos da Umbanda acreditam que os espíritos da natureza são presentes na natureza e que podem ser acessados por meio de rituais e cerimônias. Às vezes, quando a gente vai fazer uma oferenda, um agrado, alguns falam obrigação, manipular energias ali para a gente reverenciar, para chamar, agradecer e pedir aos elementos da natureza, aos espíritos da natureza, aos orixás de determinados pontos de força. Isso é muito importante. A gente tem que tratar a natureza como um terreiro, como um templo sagrado, com muito respeito, carinho e amor. Local sagrado não é aterro sanitário, nós temos que manter limpo o que nós encontramos limpo. Em terceiro lugar, a natureza é vista como um lugar de cura e renovação. Os adeptos da Umbanda acreditam que a natureza pode nos ajudar a nos conectar com a nossa espiritualidade e a nos curar de nossas dores e sofrimentos. É um grande ponto de energia. A relação entre a Umbanda e a natureza é um aspecto importante da religião. A natureza é vista como um elemento sagrado e os adeptos da Umbanda acreditam que é importante respeitar e proteger a natureza. A relação entre a Umbanda e a natureza é um exemplo de como a religião pode contribuir para a preservação ambiental. A Umbanda deve ser ecológica. A crença de que a natureza é sagrada pode motivar as pessoas a proteger o meio ambiente. A Umbanda é uma religião que pode ajudar as pessoas a se conectarem com a natureza e a desenvolverem um senso de respeito e responsabilidade pelo meio ambiente. Aqui estão alguns exemplos da relação entre a Umbanda e a natureza. Os terreiros de Umbanda, antigamente, costumavam ser localizados em espaços naturais. Isso é feito para que os adeptos da Umbanda possam se conectar com a natureza e com os espíritos da natureza, como eu falei anteriormente. Ainda hoje existem muitos templos de Umbanda em chácaras, sítios, locais mais afastados dos centros urbanos. E antigamente, basicamente, se iniciava na natureza, perto de uma árvore, não tinha cobertura, não tinha nada. E a gente percebe essa conexão quando a gente vai fazer um trabalho num ponto de força da natureza, como a mata, a praia, uma cachoeira, uma pedreira, um cemitério, entre outros. A gente percebe que se potencializa muito mais a conexão espiritual, Os rituais e cerimônias umbandistas são frequentemente realizados em espaços naturais. Isso permite que os adeptos da Umbanda realizem seus rituais e cerimônias em um ambiente que seja visto como sagrado. Então também é muito importante, é muito bom. Infelizmente hoje, como o meu terreiro, outros às vezes deixam de fazer essa ritualística por conta da própria segurança. Tem locais por aí que é muito perigoso você ir, não tem segurança alguma. Então,
Graças a muitos irmãos umbandistas, existem alguns locais em algumas cidades que são locais fechados, que ali tem uma cachoeira pequena, né, um ambiente, enfim, para que você possa fazer uma ritualística, fazer uma oferenda dentro da segurança. Infelizmente, a realidade é dessa e é triste. Além da violência, intolerância, criminalidade. Então, não dá para você se enfiar em qualquer mata por aí, que é muito perigoso e é lamentável, mas infelizmente é o que acontece, né? Os adeptos da Umbanda participam de atividades de conscientização ambiental e de conservação da natureza. Eles acreditam que a natureza deve ser respeitada e protegida. Então existem sim muitos terreiros com responsabilidade, tanto da Umbanda como de outras vertentes, que preza pela limpeza, pelo respeito. Como também tem um monte de gente irresponsável que deixa vidros, deixa alguidar, garrafa, plástico, sujando o ambiente sagrado, né? Então às vezes eu me pergunto, né? Como é que a gente pode ir numa casa sagrada, que é a natureza, a gente, né, é devoto, a gente cultua nossos orixás, nossos guias, através de elementos da natureza, não é assim? Banhos de erva, tudo isso vem da natureza, né? Pedras, otá. Como é que pode, então, muitas pessoas sujar e porcalhar todo esse ambiente? Entendo eu que você fazendo isso não tem nenhuma energia positiva que você vai adquirir, nem um pedido que vai ser recebido. Você precisa oferendar, você espera terminar, se você for pôr uma vela, algum elemento. Se você for com alguidar, vidro, você tira tudo, põe numa folha, põe no chão e deixa tudo aquilo que a natureza pode consumir ou os animais. Não tem sentido deixar a garrafa de vidro, o espírito não vai precisar desse vidro para nada. Então a gente precisa ter consciência, a gente tem que ter limpeza e organização para que a gente comece a mostrar que a nossa religião é organizada e limpa, né? Não é porcalhando os lugares que você vai conseguir conexão energética, pelo contrário. Acredita-se também que os espíritos da natureza são presentes na natureza e podem ser acessados por meio de rituais e cerimônias. Uma forma de expressão do sagrado na Umbanda é através do uso de elementos naturais em rituais e cerimônias. Por exemplo, a água é frequentemente usada para limpar e purificar, o fogo usado para gerar energia e transformar, a terra é usada para aterrar e centralizar, o ar é usado para comunicar e se conectar. Então, são elementos fundamentados. Outra forma de expressão do sagrado na Umbanda é através da reverência aos espaços naturais. Os terreiros de Umbanda, os templos, geralmente estão localizados em áreas rurais, como florestas, montanhas e rios. Isso é feito para permitir que os praticantes se conectem com os espíritos da natureza e experimentem a sacralidade da natureza em primeira mão. É maravilhoso, né? Por fim, o sagrado na Umbanda também se expressa através da crença de que a natureza é fonte de cura e renovação. Os praticantes costumam ir à natureza para meditar, orar e buscar a orientação dos espíritos. Eles também acreditam que passar tempo na natureza pode ajudar a limpar a mente, o corpo e o espírito. O sagrado na Umbanda e na natureza é um conceito complexo e multifacetado. É algo que é vivenciado e compreendido por meio de ritual, cerimônia e conexão pessoal. Aqui alguns exemplos de como o sagrado na Umbanda e na natureza pode ser vivenciado. Passear pela floresta ou a mata e sentir a energia das árvores e plantas, o odor, o frescor. Sentado à beira de um rio e ouvindo o som das águas, meditando num jardim e sentindo a conexão com a terra. Participar de um ritual de Umbanda em espaço natural e sentir a presença dos espíritos da natureza. Então, o sagrado na Umbanda e na natureza pode ser fonte de muito conforto e inspiração. Pode ajudar-nos a conectar-nos com a nossa própria espiritualidade e apreciar a beleza e o mistério do mundo natural. Então, assim, como a gente pode perceber aqui,
A natureza é um fundamento muito importante para nossa querida e amada Umbanda. São elementos, fundamentos, energia de orixá, energia de espírito, de guia, de animais, de plantas, ervas da terra, né? Ali é um templo completo para nós umbandistas que prezamos pela natureza, que respeitamos a natureza. É um local maravilhoso, o mar, né, rios, lagoas, pedreiras, cemitério, todos são lugares sagrados que devem sim ser respeitados, reverenciados. A gente precisa entender de uma vez por todas que nós não podemos destruir esses locais, não podemos deixar sujo, ofender e agredir essa espiritualidade maravilhosa que nos traz tanta energia, tanta força, tanto conhecimento, né, através das suas plantas e ervas, tanta cura. Então a gente precisa ter essa consciência, parar de emporcalhar qualquer lugar que seja, rua, mar, matas, que é muito triste quando a gente vai num local desse e vê restos de vela, de alguidade, de pano, de fita, isso não tem sentido, não tem uma lógica. Como é que eu posso ser uma religião naturalista que tem um respeito, uma devoção pela natureza, e em contrapartida eu vou destruir, né, esse próprio local sagrado? Então é complicado, né? É como se os fiéis da Igreja Católica fossem na igreja destruir os bancos, as imagens, as paredes. Então não tem nenhum sentido. Então tá na hora de parar com isso, porque você ali não está trazendo energia nenhuma para você e muito menos agradando aqueles espíritos que estão ali, que são seculares, tá ok? Se gostaram aí, vai se inscrevendo no canal, deixa um joinha, um comentário. Até o próximo vídeo ou a próxima live, se Deus quiser. Grande abraço, até lá.